Vós sois deuses. Você sabe o que é o corpo átmico? Você já ouviu falar do termo centelha divina? Pois bem, no vídeo de hoje você vai receber mais uma peça do quebra-cabeça cósmico que somos. E o tema do vídeo é explicar o corpo átmico, a centelha divina. Então venha comigo e preste bastante atenção até o final deste vídeo. Estamos em mais um vídeo da série Os 7 Corpos Sutis e no vídeo de hoje você vai descobrir e compreender do que se trata, o significado, o que é, a função e tudo mais acerca do corpo átmico, que, falando de maneira metafísica, é a centelha divina. Uma coisa muito interessante que podemos fazer para se perceber essa questão da centelha divina é um exercício prático, que pode ser você pegar em uma conversa com uma pessoa, e seja lá qual for a pessoa, perguntar o seguinte: fulano, você sabe o que é a centelha divina? E você verá, na vida prática, ao fazer essa pergunta, que a resposta que você vai receber, dependendo da pessoa que você perguntar, mas a grande maioria provavelmente vai dar a mesma resposta para você, iremos perceber o quão delicado está a nossa situação na face do planeta Terra pelo simples fato, simples, mas fundamental, de se entender e compreender o que é a centelha divina. Por quê? O que é a centelha divina? A centelha divina, como o próprio nome diz, é o divino, é o todo, é Deus, é o próprio Criador em todas as coisas. E quando, na face do planeta Terra, na terceira dimensão, na galáxia X e no conglomerado de galáxias Y, a grande maioria dos seres que habitam esse planeta, que é o planeta Terra, não sequer tem ideia do que é a centelha divina, temos a comprovação do porquê muitas barbaridades, muitas atrocidades e quaisquer outros eventos negativos que ocorrem acontecem. E o interessante de se falar acerca da centelha divina, que é o corpo átmico, e que também dá para quem está aqui no canal assistindo, é de uma informação muito esclarecedora. Por quê? Se o todo, na vivência da terceira dimensão, no momento presente, aqui encarnados, ele não é entendido, não é compreendido e muito menos aceito, a nossa situação em termos de evolução coletiva, de iluminação espiritual, está, no momento, passando por um momento
um tanto crítico, mas, por mais que essa situação se encontre desta forma, que é a grande maioria dos irmãos encarnados não tendo, no mínimo, a consciência do que é a centelha divina, isso se dá pelo simples fato de, no momento, esta dimensão e este planeta terem, em suma maioria, seres que, no momento, ainda estão em termos cósmicos e até em termos vivenciais negativos. E tudo isso que está ocorrendo neste planeta, tanto do lado material quanto do lado espiritual, é algo que meio que é inevitável e o todo sabia que essas situações iriam ocorrer. E isso também explica porque existiu-se na face do planeta Terra um Jesus Cristo, apenas um Mahatma Gandhi, apenas um Nelson Mandela e etc. Que dá para contar praticamente na palma de uma mão quantos líderes espirituais, quantos seres que deixaram a centelha divina assumir o controle de suas encarnações e fizeram grandes feitos de libertação, de evolução, de expansão, de mudança de paradigma na face do planeta Terra durante todos esses milênios anteriores. Só que tem uma situação sobre essa questão da centelha divina e de toda essa não compreensão da face do planeta Terra, que por mais que isto esteja neste momento desta forma, inconscientemente, todos os seres, e principalmente os seres humanos, que são seres autoconscientes, sabem e sentem, através da intuição, a centelha divina. Mas o que acontece na vivência prática na face do planeta Terra que faz com que, por mais que inconscientemente e pela intuição, as pessoas saibam e sintam a centelha divina, porque isso não é incorporado na vivência prática de maneira total e geral na face do planeta Terra? Isso é explicado pelo simples e fundamental fato de que a grande maioria das pessoas, desde os primórdios, não desta encarnação, desse momento presente, mas lá anteriormente, até chegar aqui, né, que são várias e várias encarnações, elas recebem, elas são hipnotizadas por um sistema que é controlado, que é governado, entre aspas, por seres que são contra a toda essa essência benevolente, abundante, próspera, que evolui, expande, cresce e ajuda, que é o todo. E esses seres que são contra, eles, assim como também os seres que estão do lado do bem, que ajudam, estão a serviço do todo, eles criaram uma agenda, e essa agenda, no último século, foi-se dado o nome de engenharia do consentimento. E esta engenharia do consentimento
Faze-se com que esses seres recebam essas hipnoses, essa doutrinação, essa manipulação, essa lavagem cerebral, que tanto separam os seres vivenciando dentro do todo e que também faz com que seja ignorada e nem percebida essa questão da centelha divina. E é o seguinte: todos nós, sem exceção de nenhum ser encarnado dentro do todo, possui acoplado em si como elemento primordial cósmico a centelha divina, o corpo átmico. E toda a vivência desse ser e de todos os seres com um pedaço do Criador na base da sua existência cósmica estão e continuarão ad infinito, ad eterno, a vivenciar dentro do todo, a serviço da centelha divina. Para a centelha divina vivenciar a sua jornada. Vejam bem, os outros corpos sutis, todos, né, os quaternários inferiores, que a pessoa recebe em toda a encarnação e tudo o mais, são veículos de manifestação da luz, da centelha divina. E é nessa situação que se encontra a grande maioria dos seres na face do planeta Terra. A de não compreender que o CPF José da Silva, Maria não sei das quantas, e etc. O corpo mental concreto, corpo emocional, corpo energético e o corpo físico de cada ser humano encarnado na face do planeta Terra, vivendo, é um invólucro, um veículo de condução para a centelha divina se manifestar. Esse ponto que eu estou levantando para vocês é o ponto em que se encontra a centelha divina aqui sendo ignorada, né? E ela pacientemente fica aqui, porque ela é o todo, então o todo, paciência infinita, fica aqui esperando esse ego, esse quaternário inferior, esse ser encarnado com essa centelha, a resolver se render à centelha e vivenciar a jornada da centelha. E vejam bem, essa situação de centelha ignorada e ser vivendo o ego, vivendo a mitologia do self-made man, que é cada um por si, é o que gera todos os problemas, desigualdades sociais, guerras, mortes, tudo de negativo que você vê na face do planeta Terra. E isso é uma informação, uma compreensão que se inicia mentalmente na cabeça das pessoas. E que é a verdade do universo. E que é como realmente o todo é. O todo pensa. O todo sente. O todo se expressa. E o todo emana dentro de si mesmo. E como tem esse ego todo, esse não aceitação, esta não compreensão que a centelha divina é quem realmente é o ser, é o todo,
faz-se com que aconteça N e N situações negativas. E observe, esse átomo divino, que é a centelha divina, ele faz parte da tríade superior. Isso significa que ele não desaparece, ele não se dissolve, ele não some, ele sempre é, em todas as encarnações da pessoa, o mesmo. Desde que essa pessoa não resista à jornada da centelha. Desde que esta pessoa se renda à vontade do todo, à vontade da centelha. Porque essa é uma outra situação muito complicada que acontece dentro do todo, que é o quê? O ser tem uma centelha, está vivenciando, e a centelha tem a sua jornada. Mas o ser ali, o ego, está ali com seus interesses. E se a pessoa insiste, veja bem, teima em ignorar a centelha e continua a só focar em seus interesses particulares, ocorre um processo que é o inverso do que a centelha está vivenciando, que é a involução do ser. A centelha continua perfeita, um pedaço do todo, bonitinha, não evolui nem nada, continua ali perfeita. E o ser, o formato encarnatório que esse ser vai assumindo em suas encarnações, ele vai regredindo, involuindo. E na vida prática, o que seria isso? Essa involução dos seres que ignoram a jornada da centelha, vivenciar o que o todo está ali querendo vivenciar através daquele ser. São as doenças, né, entre aspas, classificadas como doenças psiquiátricas, todo tipo de deformidade física que você observar. Outra situação muito interessante que acontece também é o ser nascer, ou seja, encarnar em um contexto ali familiar, cidade, país, etc., que está num momento muito negativo, porque dependendo dessa resistência, o ser vai evoluindo tanto que ele encarna em lugares e em situações muito negativas. Para quê? Para que a pessoa, veja bem, de acordo com essa consciência que ela tem, que é essa consciência de ignorar, de resistir e etc., ela encarna num momento, numa família, numa cidade, num corpo de determinado sexo, com determinada orientação e etc., porque todo esse contexto, esse entorno, é um entorno que será melhor para que essa pessoa, talvez, dessa vez, se renda à jornada da centelha, porque o entorno inteiro está ressoando com aquele estado de consciência cósmico que aquele ser se apresenta. Observe. Isso nos leva à seguinte conclusão. Se uma pessoa encarnada, vivenciando na terceira dimensão, recebe uma doutrinação, recebe informações, uma hipnose que faz com que ela não chegue a essas informações que você está aqui nesse exato momento recebendo, ela inevitavelmente está sujeita a fazer o processo de involução e evoluir
depois de muito involuir. Porque a involução, quando a pessoa resiste a se render à centelha, ela gera sofrimento, ela gera dor, ela gera catarse, ela gera um jeito muito negativo da pessoa despertar e compreender que, por mais que está ali o ego naquele momento, com o livre-arbítrio escolhendo se é por esse caminho, ou se é por aquele, ou se é por esse aqui, mas em última instância, é a centelha, é quem realmente é o norte, é o caminho, é quem deve guiar a vida da pessoa, e ela resiste, e ela não recebe essas informações, e sim as informações que fazem ela dormir, que fazem ela ficar na zona de conforto, se perdendo dentro do todo, perdendo tempo, jogando o tempo fora, jogando a vida fora e se distraindo e tudo mais, menos vivenciando a jornada da centelha, esta pessoa, provavelmente, durante toda essa vivência desta encarnação, vivenciando assim e não recebendo essas informações, vai desencarnar e novamente ela vai voltar para cá em todo um contexto, em todo um cenário, de acordo com a consciência que ela desencarnou, para que novamente seja dada a oportunidade de ela, encarnei de novo. É a centelha, a jornada da centelha. Vamos lá. E isso vai acontecendo N e N e N e N encarnações. Até que, no momento, ou por muita dor, por muito sofrimento, devido a resistir à centelha, a pessoa comece a se questionar. Ou, em um dado momento, ela recebe alguma informação, alguma ajuda, porque é uma das outras coisas que acontece no todo, o tempo todo, é que o todo ajuda. Esse vídeo é uma das coisas que o todo está fazendo para ajudar. Então o todo ajuda o tempo todo. Mas, se o ser está hipnotizado, foi manipulado, foi doutrinado, está com o corpo mental concreto dele, o sistema de crenças, a mente dele está toda já manipulada e nem sequer manifesta um pensamento de perguntar o que é que eu estou fazendo aqui, da onde eu vim e etc. Essa vivência toda da pessoa é uma perca de tempo total e que só agregou na energia desta pessoa mais e mais energia negativa. E no final a conta cósmica dessa pessoa fecha em negativo. Perfeito. Isso foi um exemplo, uma situação. O que acontece se uma pessoa faz esse tipo de experiência consigo mesmo na vivência, devido à falta de informação? Ela vai evoluindo. Aqui no canal tem uma playlist que chama Como Acontece a Manifestação dos Seres. E lá, na série de 3 vídeos, foi explicado acerca de como acontece todo esse processo de emanação e manifestação de um ser no universo, na terceira dimensão, em qualquer planeta, etc. E em especial no vídeo 2, onde é frisado o tema da reencarnação, falamos acerca desse processo de involução, de uma maneira bem inicial. E esse processo de involução, que é o processo oposto do processo da centelha divina, que é a evolução,
que é a expansão, que é o brilhar, o crescer, etc., leva a pessoa a assumir nessa involução, nesse andar para trás, na própria evolução, assumindo formatos físicos, veja, aparência física, de toda a linha sequencial que ela veio. Exemplo, se a pessoa era um cachorro, ela vai evoluindo até virar de novo um cachorro. E aí, se ela persistir, e vejam bem, uma pessoa que era ser humano e evoluiu para cachorro, ela encarna como cachorro, mas com todas as sensações, tudo mais de ser humano, mas só que num corpo de cachorro, limitada à realidade de se viver como cão. E aí ela vivencia. E aí, se ela persistir, né, na resistência da centelha e etc., ela evolui mais. Aí, se ela era inseto, ela vira um inseto. Aí, se ela era, exemplo, um grãozinho de areia, ela vira um grãozinho de areia e ela vai evoluindo. Até chegar a situações raras, vejam bem. Isso que eu vou falar agora acontece, mas é um pouco mais raro, mas acontece. Se a pessoa vai evoluindo até os últimos estágios de involução, ela se torna um ovoide. E aí o ovoide ele nem assume mais uma encarnação, vejam bem, uma aparição na face do planeta Terra num corpo físico. Ele só fica do lado espiritual. O que é um ovoide na vivência prática? É como se fosse uma massa de gelatina amórfica que tem consciência em si, mas que, devido a toda essa resistência, ela não tem um corpo que dá a ela a capacidade de expressar esse nível de consciência que ela adquiriu até o momento que ela evoluiu, por exemplo, como até ser humano, e depois evoluiu até chegar nessa situação de ovoide. E o delicado, quando a pessoa chega num estágio de ovoide, é que ela vira massa de manobra dos seres negativos. Ela vira energia para experimentos, experiências dos irmãos que estão lá embaixo, do lado negativo, dentro do todo. E isso é muito complicado. Por quê? Imagine uma pessoa numa situação dessa, onde ela evoluiu, ela tem todas as sensações de tudo que ela viveu, mas é um pedaço de gelatina amórfico, que qualquer um pode pegar, pôr no bolso e usar e fazer o que quiser. E um dos experimentos que é feito com ovoides, lá embaixo, pelos irmãos negativos, é a implantação desses ovoides em androides, que eles infiltram aqui na terceira dimensão. Porque o androide é um ser, que ele é criado, mas ele não tem ânima, ele não tem consciência, ele não tem a centelha. Então, quando o ser negativo tem esses ovoides, ele pega um ovoide desse, coloca num androide desse, e aí está lá você dentro desse androide, mas hipnotizado, sendo ali controlado, fazendo tudo que manda e desmanda você fazer. Por quê? Essa pessoa ignorou a centelha divina, no momento onde ela tinha a máxima evolução, a máxima consciência e até capacidade de expressar e vivenciar a centelha, deixar a centelha vir à tona, e aí ela se encontra nessa situação. E aí, se isso persiste, acontece a dissolução do ser. Que é o quê? Tá lá os 7 corpos, a pessoa já não tem mais, quando vive um ovoide, um corpo físico, tem lá só um corpo astral, em formato de ovoide, é dissolvido os corpos, e a centelha divina, nesse ovoide, volta para a matriz, volta pro todo. E ali ela fica ali como energia potencial, como centelha potencial, que em um dado momento será emanada novamente. Observe. É muito, mas muito importante se compreender o que está sendo falado aqui e o que já foi falado nos demais vídeos. Porque você é um ser integral, que tem 7 corpos, mas toda essa estrutura que você possui nesse momento é para que, através de você, a centelha divina se manifeste, a centelha divina possa se expressar. O nosso ego, que são esses 4 corpos inferiores, corpo mental concreto, corpo emocional, corpo energético e corpo físico, compõe o ego do ser. É o ego da pessoa. É o Paulo que está aqui passando essa informação. E é o seu nome, o seu CPF que está do outro lado recebendo essa informação. Estamos conectando, nesse exato momento, as centelhas acerca de trazer a seriedade, trazer a luz, tornar consciente esse real sentido, essa verdadeira missão que estamos aqui vivenciando, que é deixar o todo se manifestar através de nós. E o que impede isso de acontecer é justamente toda a energia e informação que existe nesses 4 corpos mais
entre aspas, inferiores que compõem o nosso ser. E principalmente o corpo que domina os 3 corpos que são mais próximos do corpo físico, que é o nosso corpo mental concreto. Se no corpo mental concreto de uma pessoa o significado do que é o todo, do que é o Criador, é um significado negativo, do tipo, Deus é um velhinho que tem um porrete na mão, que quando o filhinho dele não faz o que ele manda, dá uma porretada na cabeça, ou que Deus é vingativo, que Deus castiga, que o outro é o outro e eu sou eu, que o todo é uma entidade que está lá longe, em outra dimensão, em outro lugar, e eu estou aqui, e muitas outras crenças limitantes e inverdades sobre o todo, essa pessoa está praticamente impossibilitada de entrar em fase com a centelha e ser um potencial canal para a centelha. Porque é isso que todos nós somos na vivência prática. Potenciais canais para que o Criador, para que o todo, para que a luz da centelha passe através de nós e brilhe, e expanda, e cresça, e ajude os outros irmãos na face do planeta Terra. Mas se a visão que essa pessoa tem do todo, se a visão que podemos ter de como é Deus, qual é a essência de Deus, o que Deus faz, o que Deus não faz, etc., é uma percepção negativa, vinda de uma hipnose, de uma manipulação, que foi implantada na sua cabeça pela engenharia do consentimento, que é um projeto dos seres negativos, é praticamente impossível isso acontecer. É praticamente impossível a centelha atuar através de um ser. E o que seria a centelha atuar através de nós? O que é isso? Primeiramente, você pode perceber se é a centelha que assumiu o controle da sua vida e o seu ego se rendeu à jornada dela pelo seu sentimento. Qual é o plano de fundo emocional que você tem? O que você sente no âmago do seu ser? Porque a natureza da centelha, o sentimento constante, ele só cresce mais e mais do todo, é amor incondicional. Então, se você sente amor incondicional o tempo todo, e isso é uma escolha, não é impossível, não é difícil, não é uma tortura, não é ser otário, não. É uma escolha. Se esse é o seu sentimento primordial de amar tudo e todas as coisas, você provavelmente está em fase com o Criador. Vejam bem, é o tempo todo, é constantemente. Não é eu sinto amor pelo fulano, eu amo o Beltrano, eu gosto do ciclano. Não, é tudo. É amor incondicional. É amar incondicionalmente. Isso significa amar tudo. Tudo na face do planeta Terra. Veja, quando é falado isto, o ego surta. O ego pula. Por quê? É o fim do ego. Quando se fala amor incondicional, constantemente, o tempo todo. Acabou o ego. Não tem mais o ego. E esse também é um dos motivos que o ego faz, de todas as formas, inventa de todos os jeitos, a não ver e se render à centelha. Por isso que, com Jesus, foi só um ser que passou no planeta Terra. Porque ele vivenciou a jornada da centelha. Ele não tinha o ego dele assumindo o comando. E, portanto, que ele fez tudo o que ele fez. Porque é a centelha que Jesus que estava vivenciando, não só o Jesus. Esse ponto é muito importante. Porque o todo é tudo e está em tudo. Porque ele tem características específicas. Ele pensa de determinada forma. Ele sente de determinada forma. E é assim constantemente. Não tem oscilações. Oscilou. Não está mais em fase. Então, se você, na vivência, oscila o tempo todo, ou seja, ama só as pessoas que você conhece e não ama as pessoas de fora, os animais, as plantas, tudo ao seu redor, você não está em fase com o Criador. Outra característica que você pode observar na sua vivência prática, que vai indicar que você se rendeu à jornada da centelha, é a questão de sair da zona de conforto e trabalhar na capacidade máxima, estudar na capacidade máxima e ajudar na capacidade máxima o tempo todo. Por quê? Por que tudo está acontecendo nesse exato momento de uma maneira harmônica? Eu estou aqui gravando esse vídeo, você está aqui assistindo esse vídeo, porque tudo isso está ocorrendo tranquilamente, pacificamente, etc. Porque o todo está ajudando isto, está mantendo esta situação, esse entorno. Ele está pensando, existência do planeta Terra em um perfeito estado de harmonia para todos os seres na face do planeta Terra saírem da zona de conforto e crescer. Aí eu estou aqui agora, passando essa informação para vocês, e se você chegou até aqui, você está também em fase com o Criador, recebendo essa informação. Veja, o todo está sustentando tudo isso. Isto, portanto, significa que o todo trabalha o tempo todo. O todo estuda o tempo todo. E mais importante, o todo ajuda o tempo todo. Exemplo disso na nossa vivência prática, do todo atuando. Estamos ali, imagine, a gente observando uma situação. Um bando de estudantes na frente de uma faculdade. Aí está aqui a faculdade e aqui o boteco. Para onde que o todo vai? Para o boteco ou para a faculdade? É óbvio que o todo vai para a faculdade. Entendem o que é na prática estar em fase com a centelha? Esses são alguns pontos. Tem vários pontos que evidenciam essa situação. Então, o fundamental da questão do corpo átmico, da centelha divina, está no que é percebido pelas pessoas, pelos seres, etc., sobre quem é Deus, quem é o Criador. Se no âmago das pessoas a percepção que eles têm sobre quem é o Criador
está longe de todos esses pontos que foram falados sobre quem é o todo, esta pessoa ainda está no caminho, veja bem, está no caminho de se tornar um canal, de entrar em fase com o Criador. Ela está no caminho. Agora, esse caminho, o tempo que ele vai demorar, vai depender do ser, da pessoa, do ego, resolver se render à jornada da centelha. Se voltar aos interesses do todo. Porque essa é uma outra situação. A pessoa fica numa situação complicada. Encarna na face do planeta Terra, recebe essas hipnoses, e aí ela fica mentalmente. Recebi a informação da centelha. Agora tenho que ajudar, tenho que trabalhar, tenho que agregar para eu evoluir, para eu ascender e entrar em fase com o todo. Mas eu recebi a doutrina aqui, os interesses do ego, tudo ali para a pessoa se dispersar. E ela fica nesse vai e vem. Isso na mente. Muito simples. Mas não é fácil. Simples. Toda vez que vier uma sensação do ego, que vier um interesse em você, e ele deveras for um interesse particular, faça a seguinte pergunta a si mesmo, mas sem racionalizar. Esse interesse, esse desejo que está vindo à tona em mim, é um desejo que, se for perseguido, vai ajudar o todo? Questionando esses interesses desta forma, você também vai poder perceber o que é o ego e o que é a centelha. E é claro, para seu benefício, para a sua própria prosperidade, etc., o que beneficia a todos é o melhor a se seguir. Só que o complicado é que tudo, na maior parte das vezes, de interesses que temos, são os interesses do ego. E os interesses do ego são contra os interesses e a jornada da centelha. E você vai ver isso na prática. Comece a fazer esse exercício. Tem um interesse. É benefício para o todo ou é benefício só para o ego? A resposta vem nua e crua na sua intuição, porque a centelha está dentro de você e também está fora em tudo ao seu redor. Este assunto será abordado de outras perspectivas, de outros prismas, porque ele é a base e dele dá-se a construção, a criação, a expansão de uma mitologia inteira. Me conte se ficou claro para você o que é o corpo átmico, o que ocorre na vivência para a manifestação desse corpo átmico, o que evita isso de acontecer. Me conta se você já conseguiu perceber o que era o seu ego e o que era a manifestação da centelha através de você. O seu relato aqui embaixo nos comentários ajuda o canal e também propicia para os irmãos aqui inscritos um depoimento vivo de situações que a gente aborda nos vídeos aqui no canal. Desde já,
Eu quero agradecer pela sua atenção, pela sua estadia aqui. Isso é muito bonito e gratificante. E todos nós, como centelhas, ficamos muito felizes. Nunca se esqueça de que é um prazer e eu vou fazer o que precisa ser feito. Um abraço e nos falamos no próximo vídeo sobre o corpo físico. Até logo!